Olá, amigos, eu aqui novamente poder falar do Vasco. Que bom, né? O Vasco venceu ontem, foi um jogão, um jogo muito bom, não é porque o Vasco venceu, não. O jogo foi bom de se ver. O jogo não deu sono. Tem jogo que você vai ver, dá um sono danado. Você fica cochilando, fica pescando na poltrona, certo? Mas o de ontem não deu a pescar, não. Lá e cá, lá e cá, lá e cá, mais o Vasco do que o Sport. Sendo que o Sport, no final, o Vasco recuou e partiu para cima. Mas no início o Vasco estava tranquilo. Botou 3-1. O Vasco teve o prazer de ganhar de 3-1 e fazer os 4 gols. 3 a favor e 1 contra. Agora, uma coisa que eu falei com a pessoa aqui, um amigo, será se o João Vitor, jogador do Vasco, quisesse fazer aquele gol, ele fazia? Porque foi um gol meio, sei lá, não sei nem como ele fez aquele gol. Ele foi cabecear para escanteio e a bola foi lá no canto e entrou. Então, se ele fosse cabecear para fazer, se ele fosse um atacante e fosse cabecear para fazer aquele gol, será que ele ia fazer? Era um gol difícil de fazer, mas gol contra acontece cada um, é incrível, né? Então, mas é assim, o primeiro tempo, o goleiro do Vasco não agarrou uma bola, só a bola ser atrasada, mas bola chutada por eles, não agarrou nenhuma. O Vasco, o goleiro dele defendeu bem, inclusive aquele chute do Coutinho. O Coutinho fora dali dentro da área, né? Na cabeça da área. Ele deu, ele deu uma cacetada, o goleiro pulou e defendeu. Ali eu contei o gol. Mas o Vasco ontem, a gente não pode dizer assim, porque fulano foi melhor, ciclano foi pior, não foi. O Verratti fez 2 gols, então aparece um pouco mais. Mas se for olhar no termo do jogo em si, vamos esquecer os gols, falar só sobre o jogo. O jogo foi um jogo assim na base de 60% para o Vasco e 40% para o Sport. O Sport tem uns 2 ou 3 garotos ali bons, mas tem um bocado ali que só sabe correr. Então é o que falta no Vasco. Então a entrada do Adson ontem eu gostei. Ele foi bem. O time do Vasco ontem foi todo bem, com exceção daquele zagueiro que entrou, que eu não sei nem o nome dele. É um que eu acho que ele não sei se já jogou ou não, não sei. Eu sei que o titular ele não pôde jogar para receber o terceiro cartão amarelo, uma coisa assim. E não foi, entrou esse camarada. Ele é horrível. Foi o único que eu não dou nota nenhum para ele, porque ele deixou furo demais. O João Vitor é bom. O João Vitor é um zagueiro que ele tem boa velocidade, corre bem pra caramba, boa velocidade. Ele é bom zagueiro. Mas ele ontem deixou um furo, quase que o Vasco, que o Sport faz um gol, com uma chicotada que ele deu. Então, mas tudo foi bem, etc. Os dois times, não vou falar só do Vasco, o Sport jogou muito bem também. Ele teve hora que ele dominou o Vasco, botou o Vasco na roda, tem hora que o Vasco botava ele na roda, sendo que a maior quantidade era do Vasco, o volume maior do jogo era do Vasco. Então, esse Paulo Henrique, o lateral direito do Flamengo foi para a seleção, aquela porcaria. Eu acho ele horrível, meu filho adora. Eu acho ele horrível. O Paulo Henrique é muito melhor do que ele e não vai para a seleção. Por quê? Porque é do Vasco. Se ele fosse de Flamengo, Botafogo ou jogasse no estrangeiro, ele ia para a seleção. Mas quando é do Vasco, ele não é convocado. Então, o que acontece? Para mim, o Paulo Henrique, que chamam de PH, né? Para mim, ele é o melhor lateral direito do Brasil, para mim, no momento. Pode até ser que apareça um melhor do que ele. Tem alguns aí bons também, mas não convoca porque joga no Brasil. Tem aquele jogo, só jogador estrangeiro, etc. Tem essas coisinhas ainda no futebol. Se você fizer uma seleção dentro do Brasil, fica muito melhor do que essa estrangeira. Essa que faz de jogador do Brasil que joga no estrangeiro, inclusive aquele centroavante, rapaz, que entrou no Brasil no segundo tempo, no jogo do Brasil. Aquele cara é simplesmente horrível. E ele está na seleção. E isso é porque estão arranjando meio de ser vendido para outro clube. Aí quer dizer que ele, voltando para o Vasco,
O Vasco, tirando esse zagueiro, que eu não lembro o nome dele, eu acho que é Lucas Lemos, uma coisa assim o nome dele. Ele, tirando esse, os demais foi todos bem, inclusive o que entraram no segundo tempo, de substituição. Rian, que fez um gol, foi todos ele bem. Até o Paê, que eu não gosto dele, mas ontem eu tenho que bater palma para ele. Jogou bola pra caramba ontem, deu cada passo incrível. Ele parado, mete aquelas bolas que, olha, muito boa. Ontem eu gostei dele. Nos outros jogos eu não gostei não. Ele entra em campo e parece que se esconde para não jogar, etc. Mas ontem ele apareceu. É porque o contrato dele está vencendo. E o negócio dele é reformar o contrato. Então o contrato dele de Felipe Coutinho vence em junho. Se eu não me engano, parece que é final de junho. Então eles têm que mostrar alguma coisa agora para poder renovar o contrato. Renovando, depois ele cai no mesmo marasmo. Entra em campo, fica só se escondendo, não pega a bola, e quando pega, devolve logo rapidinho, que é para não ficar com a bola no pé. É isso que tem feito. O Felipe Coutinho é a mesma coisa. Ele estava mal, agora está vencendo o contrato dele, ele não quer voltar para o Aston Villa na Inglaterra. Ele está fazendo o quê? Está correndo para poder renovar o contrato. Depois que renovar, vai ficar no sapatinho de novo. Esse país tem que ir embora. Bem, o Vasco tem que fazer uma limpeza boa. Até o Hugo Moura, rapaz, que eu não gosto dele, não é porque ele já foi do Flamengo, não. É porque não tem nada a ver time. Ele já era, mas hoje em dia não é mais. Então, quem é que não ia querer Zico num time mesmo sendo do Flamengo? Todo mundo ia querer, ué. Quem não ia querer Roberto Dinamite no time? Todo mundo ia querer. Só porque ele é vascaíno? Não. Então, o que acontece? O Hugo Moura ontem jogou um bolão. Jogou bola pra caramba. Jogou tanto que ele cansou e saiu no segundo tempo. Então, o jogador que eu gosto do Vasco é o Paulinho. Mas Paulinho está meio fora de forma, ele veio de contusão, ficou quase um ano parado, foi 8 meses, parece. Então, ele não se enquadrou ainda com o time. Então, mas o Paulinho é bom, é muito bom de bola, muito bom. Então, o jogo de ontem, do goleiro ao ponto esquerda, incluindo os de reserva que entraram no segundo tempo, menos o zagueiro que entrou ontem, no lugar do titular. O resto foi tudo bem. Foi um jogão. Você está falando isso que o Vasco venceu. Não é porque o Vasco venceu, não. O Vasco venceu em 3-1, ele podia ter vencido de 1-0, perdido de 1-0, mas jogou bem. Não é porque o Vasco venceu, eu vou dizer que o Vasco jogou bem, não. Tem jogo aí que o Vasco ganha e não joga bem. Esse jogo que o Vasco jogou agora, ganhou um jogo aí que eu não lembro qual foi o jogo, ele jogou mal e ganhou o jogo. Tem tantos jogos que o Fluminense, Botafogo, o Flamengo joga mal pra caramba e no final do jogo sai vitorioso. Então, tudo é o time, porque esses 4 times do Rio, os melhores aqui do Rio, sempre é os 4. O resto é tudo né, de nível médio para baixo. E o Vasco, Flamengo, Botafogo e Fluminense são sempre para cima. Então, o que acontece? Quando vão jogar contra, eles batem um pouquinho de asa. Depois que eles sentem o jogo, aí vai e começa a correr atrás. Mas no início eles batem um pouco de asa, fica retrancado, etc. Mas é assim mesmo, futebol é assim mesmo. Então, amigos, o Vasco ontem, se ele continuar jogando conforme jogou ontem, ele vai ficar no meio da tabela, para cima. Mas se jogar conforme jogou o jogo passado, vai ficar no meio da tabela, para baixo. Agora, uma notícia boa que eu vou dar para vocês. Ontem eu estava no mesmo horário do jogo do Vasco, estava jogando o Brasil. Brasil e Colômbia, decidido o título da Sub-17 do Campeonato Sul-Americano. Aí o Brasil estava perdendo de 1-0. No final do jogo, fizeram a substituição, botaram um jogador, não sei de qual clube que ele é. Aí ele entrou em campo, ele foi lá e empatou o jogo, 1-1. Aí foram para os pênaltis. A Colômbia perdeu 2 pênaltis e o Brasil não perdeu nenhum. O Brasil meteu os 4, no Brasil não chegou a bater o 5º pênalti, bateu só 4. Porque os outros, ele bateu 4 pênaltis, perdeu 2,
Se fizesse mais um, seria 3. Então, os 4 do Brasil já passavam. Então, o Brasil sagrou-se campeão, se eu não me engano, pela 14ª vez, sul-americano sub-17. Tem jogador do Vasco, do Flamengo, do Botafogo, do Fluminense, tem vários de outros times, Grêmio, vários times. E eu falo a verdade, eu não vi nenhum jogador ali que se destacasse, esse aqui é o bom. Não vi nenhum. Eu acompanhei, vi vários jogos do Brasil, mas eu não vi nenhum deles que esse vai ser o cara. Não vi nenhum. É jogador médio. Todos eles. Então, amigos, vamos voltar para o Vasco. O Vasco vai jogar agora terça-feira. Ele joga terça-feira contra, se eu não me engano, acho que é contra o Lanús. Eu acho que é Lanús, não estou bem lembrado não. Mas joga terça-feira, só não sei o horário. Então vai ser um jogo pegado. Porque se for o Lanús, Lanús é um bom time. Lanús é um time igual a Vasco, Flamengo, Botafogo, é um time mais ou menos assim. Então ali vai ser ganha por detalhe. Aquele chutar mais a gol, chutar a bola mais colocada, etc. Então esse vai ganhar. Agora, ficar só tocando bola para goleiro, isso ninguém ganha jogo. Então, amigos, eu repito mais uma vez, gostei do jogo de ontem, o jogo por inteiro, gostei do Sport e gostei do Vasco, só não gostei do zagueiro do Vasco, só isso. Não é João Vitor não, o outro eu esqueci o nome. Eu acho que é Lucas Lemos, não estou lembrado não. Então o Piton jogou bola pra caramba, o Paulo Henrique jogou muita bola, o Hugo Moura, que eu não gosto, jogou muita bola. Então todos jogaram bem, até o Verratti, ele fez 2 gols e eu sou vascaíno, o juiz deu, tudo bem, mas eu achei que o segundo gol foi falta dele, ele empurrou o cara para cabecear. Então, o mesmo lance desse Flamengo, uma vez foi campeão assim, do Vasco assim, eu não lembro o nome do jogador do Flamengo, que o cara bateu para um escanteio, uma coisa assim, uma falta. Aí tinha um zagueiro do Vasco na frente e o jogador do Flamengo atrás. Mas a bola vinha mais em direção ao jogador do Vasco. Aí o jogador do Flamengo empurrou o jogador do Vasco para frente, ele cabeceou a bola e fez o gol. O juiz naquela época não tinha VAR, mesmo se tivesse, o Flamengo ia ser campeão. Então ontem o gol do Verratti foi mais ou menos assim. Ele deu um empurrão no jogador e cabeceou a bola e fez o gol. Assim, o VAR viu e confirmou o gol, mas eu não sei se teve algum detalhe ali, não sei, porque tem negócio de empurrar embaixo, empurrar em cima, essas coisas. Então, eu não sei o que houve que o cara deu o gol pro Vasco. Ele só não deu o pênalti. O pênalti teve um pênalti a favor do Vasco e teve um pênalti a favor do Sport, e o pênalti a favor do Sport foi bem escandaloso, o cara com a mão assim, a bola no meio de dois gols, a bola veio e bateu. Mas disso se bater em uma parte do corpo primeiro para depois bater no braço, não é pênalti. Então foi o que aconteceu ontem. Bateu no braço, e depois bateu primeiro no corpo, depois bateu no braço. Então foi o lance que teve ontem. Eu vou findar o vídeo, tá bom? Muito contente com o VAR ter vencido. O VAR está lá em cima em terceiro lugar. Mas a bola mala, se ganhar hoje, passa o Vasco. Passa 1 ponto. Aí o Vasco vai cair para 4º lugar e o Flamengo fica em terceiro. Então, alguns amigos ligam para mim e colocam ali no comentário como se faz para se inscrever no canal. É muito simples. Abaixo do vídeo está escrito assim, inscreva. Você clica em cima. Ao lado vai aparecer um sininho, geralmente é ao lado direito. Aparece um sininho. Você clica em cima. Se ele ficar preto, você clica de novo. Pronto, todo mundo encara. Vocês fortalecem o meu canal e eu passo o vídeo para vocês. Tá bom? Então, tchau, fico com Deus e até o próximo vídeo.